Vamos falar sobre Jó. Eu acho que Jó foi um dos homens mais experimentados, né? Que passou por muitas experiências, que foi muito testado em várias áreas da sua vida. Eu queria ler aqui com vocês Jó capítulo 3, versículos 25 e 26. Jó diz, e eu estou lendo aqui na versão na NVI, que é a nova versão internacional, diz aqui: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação tomam conta da minha vida. Olha, que expressão que Jó traz aqui, registra aqui. Ele diz, o que eu temia veio sobre a minha vida. Aquilo que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Ó, é muito forte, né? Essa declaração de Jó. Então nós vamos falar sobre isso. Pontos fortes e pontos fracos, todos nós temos em nossas vidas. Todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos, certamente em sua vida. Então nós vamos ver aqui que aquilo que você alimenta em sua vida, aquilo que nós alimentamos em nossas vidas, finda se fortalecendo, finda se tornando forte, né? E finda se tornando uma fortaleza dentro de nós. Se você alimenta coisas positivas, você vai ter coisas positivas fortalecidas. Se você alimenta coisas fracas, fraqueza, pontos fracos, coisas negativas, é isso que você vai ter. Então a palavra aqui, através da declaração de Jó, é que aquilo que nós mais fortalecemos, que nós mais alimentamos, vai se tornando ponto forte em nossa vida. Ele diz, aquilo que eu temia, aquilo que eu receava, aconteceu, findou vindo para a minha vida. Então tem gente que concentra toda a sua energia, né, na sua vida, concentra em pontos negativos e isso começa a se tornar uma realidade na vida das pessoas. Quando Jó declara, né, o mal que eu temia, aquilo que eu temia veio sobre a minha vida, aquilo que eu receava, findou acontecendo comigo, e isso tirou a minha paz, findou acabando com a minha paz, tirou a minha tranquilidade, né? Tirou o meu descanso, eu não tenho descanso, só tenho inquietação, perturbação dentro de mim, porque certamente Jó está revelando pontos fracos da sua vida. Provavelmente Jó se preocupava, né? Vamos primeiramente fazer uma análise aqui daquilo que aconteceu com Jó. Vamos lá. Jó teve a sua família desestruturada. Jó teve seus filhos, perdeu seus filhos, né? Jó teve uma esposa problemática que não aceitou a situação em que Jó estava vivendo. E, por certo, de acordo com as declarações dela, podemos entender que essa mulher deixou Jó por um tempo sozinho, abandonou Jó. Então Jó teve um problema, perdeu 10 filhos, morreram. Então Jó teve problema com a sua família. Outra coisa que aconteceu com Jó, nós vemos que Jó perdeu sua finança, aquilo que lhe mantinha, né? Jó era um grande, podemos dizer que era um grande empresário do seu tempo, era um homem muito rico, mas perdeu toda a sua riqueza, toda a sua abastança, tragicamente. Perdeu todo o seu gado, morreram, perdeu todas as suas ovelhas, seus camelos, perdeu seus servos,
Jó perdeu tudo na vida e por fim, ainda ficou doente. Então podemos entender aqui pela declaração dele que provavelmente Jó se preocupava em perder o que tinha. Provavelmente Jó se preocupava na perda da sua família, e isso aconteceu. Talvez Jó estava sempre preocupado que um dia iria perder, né? Talvez Jó pensasse na perda constantemente. Perda das finanças, perda do seu gado, perda do seu trabalho, perda da sua estrutura familiar, econômica, talvez da sua estrutura espiritual, tinha medo de perder a sua estrutura física, tinha medo de perder a sua saúde, e isso findou acontecendo com Jó. Então, por isso que o nosso tema hoje é pontos fortes e pontos fracos. Porque Jó declara: o que eu tinha medo aconteceu. O que eu não gostaria que acontecesse comigo, findou acontecendo. Então Jó tinha seus pontos fortes, era um homem de Deus, era um homem de fé, era um homem de boas ações, boas atitudes, era um homem íntegro, era um homem de família, cumpriu com seu dever. Então ele tinha pontos fortes, mas tinha pontos fracos. E pela sua declaração aqui no texto que lemos, os pontos fracos de Jó o derrotaram. Findou atraindo para a vida dele aquilo que ele não gostaria que acontecesse com ele. Então nós vamos tratar sobre isso. Esse é o assunto desta noite, né? Todos nós temos pontos fortes e todos nós temos pontos fracos. E aquele que você alimentar, que você nutrir, que você potencializar, vai se tornar forte na sua vida e vai certamente gerar algum efeito colateral na sua vida. Então Deus está nos ensinando através de seu Espírito, através dessa experiência que está registrado na Palavra de Deus, que Jó deixou registrado para nós, que é possível você potencializar ou pontos fortes ou pontos fracos, desde que você os alimente constantemente. Amém? Então, a pergunta é: no que você pensa, o que você traz para a sua mente diariamente? O que está aí dentro de você, que você potencializa, que você dá vida, que você transforma? Hein? Quem você alimenta mais? Jó talvez alimentou o medo, talvez alimentou a perda, talvez alimentou a doença. E o que aconteceu com ele? Satanás pegou esse ponto fraco de Jó e pediu permissão a Deus e potencializou esses pontos fracos. E Jó teve a sua trágica e amarga experiência. Então eu pergunto para você: quem você alimenta em sua vida? Quem você alimenta em você? E muitos de nós estamos alimentando, vivemos alimentando muitos pontos em nossas vidas. Quando você alimenta pontos positivos, amém, glória a Deus. Porque aquilo que você alimenta vai ser potencializado. Se você alimenta pontos positivos, glória a Deus, porque esses pontos vão sendo potencializados e você certamente vai ter resultados deles. Mas se você alimenta pontos negativos, pontos fracos em você, então esses pontos vão ser potencializados e certamente levarão para um resultado que você não gostaria de ter. E muitos de nós vivemos alimentando, na maioria das vezes, estou dizendo algo que eu conheço, que eu sei, porque trabalho com pessoas a minha vida toda, praticamente, meu ministério de 38 anos, eu trabalho com o ser humano, trabalho com as pessoas no dia a dia, nos problemas que elas têm. E percebo que a maioria das pessoas
potencializa os seus pontos negativos. E eu espero que não seja a sua realidade. Mas a grande maioria das pessoas, elas potencializam os seus pontos negativos em suas vidas. Mesmo pessoas de Deus, mesmo pessoas crentes, mesmo pessoas que servem a Deus, mas elas estão sempre vivendo pelo negativo. Vamos dar exemplos aqui daquilo que você potencializa na sua vida, né? Daquilo que você alimenta diariamente. Digamos, se você alimenta culpa, tem gente que alimenta sentimento de culpa por uma coisa que fez, por algo que deu errado, né? Por um pecado que cometeu, por um deslize na sua vida. Ela mantém aquele sentimento de culpa, perturbando, corroendo sua alma, corroendo sua vida. E se ela potencializa, se ela alimenta a culpa se tornará maior e muito mais forte do que a própria pessoa. Então, todo mundo que alimenta a culpa, saiba de uma coisa, a culpa vai se tornar maior e mais forte na sua vida. E vai dominar você. E não vai permitir que você viva com uma consciência de paz, de merecimento, de tranquilidade e de perdão, né? Tem gente que não se perdoa por um erro que cometeu, porque a culpa é muito forte. A culpa é sua amiga, é sua companheira diária, porque ela potencializa. O mal que eu temia me sobreveio. O mal que eu alimentava na minha vida se potencializou. O mal que eu alimentei, o ponto fraco, o sentimento que eu alimentei na minha vida se potencializou. Então, Deus não quer que você seja uma vítima, um escravo da culpa. Mas se você alimentar a culpa, ela vai se potencializar na sua vida. E o que você tem que fazer para não alimentar a culpa na sua vida? Qual é o sentimento contrário à culpa? Obviamente que é o perdão, não é? Aquele sentimento de bem-estar, estou bem com todo mundo, estou resolvido. Então, se eu resolvi, por que eu tenho que carregar o sentimento de culpa comigo? Mas tem gente que não consegue entender isso e aceitar isso. Eu conheço pessoas que de vez em quando, que teve uma vida muito ruim lá atrás, uma vida de deslize, de pecado, de coisas erradas que praticou, e ela chega e diz: pastor, eu não consigo me libertar do perdão. E tem gente que, aliás, me libertar da culpa, do ressentimento, enfim, daquele sentimento nocivo, tóxico que está dentro dela. E ela diz: como é que eu posso me libertar disso? Eu já orei, já confessei, já me arrependi, mas isso está dentro de mim constantemente. É porque, na verdade, a pessoa está se autopunindo. Porque se ela pediu perdão a Deus, Deus a perdoou. Deus já minimizou aquela situação. Deus já fez o seu papel, que era perdoar, que era redimir a pessoa, né? daquele peso, daquele poder escravizador, manipulador, destruidor da vida da pessoa. Mas ela mesma não se aceita. E ela continua mantendo aquele sentimento. Então, quando nós alimentamos a culpa, ela vai nos torturar. A culpa vai ser um algoz, vai ser aquele manipulador, aquele agente manipulador que vai estar conosco o tempo todo, nos torturando. E o que você tem que fazer? Não alimentá-lo, para que ele não se torne uma realidade na nossa vida, na sua vida. Em nome de Jesus. Se você alimentar seu medo, vamos usar o exemplo de Jó. Jó diz aqui: o mal que eu temia, daquilo que eu tinha medo, aquilo se potencializou e veio sobre mim, me atormentou, roubou a minha paz. Não foi isso que lemos aqui no texto?
25 e 26, do capítulo 3 de Jó, ele diz: o mal que eu tinha medo aconteceu comigo. Aquilo que eu não queria que acontecesse, acabou acontecendo. E o verso 26 diz: e roubou a minha paz, tirou o meu sossego, tirou a tranquilidade, me perturbou. Então tem muita gente perturbada com o medo se tornou um opressor na vida da pessoa, porque ela alimenta o medo. E se você alimenta o medo, ele vai aumentar, ele vai crescer e vai se tornar muito mais poderoso na sua vida do que você. O medo é o contrário à coragem, à ousadia, não é isso? Então, se você potencializa o medo, se você deixa que ele se torne alimentado por você diariamente, ele vai roubar o espírito ousado que Deus gostaria que você tivesse. Ele vai minimizar o espírito corajoso que Deus gostaria que você tivesse. Faz sentido isso tudo aí para você? É a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Cada vez que você alimenta um sentimento, ele se potencializa. Se você alimentar coragem ao invés de medo, o que vai acontecer? Você vai se tornar mais e mais corajoso. Chega uma hora que você não tem medo de encarar a situação, a vida, os desafios. Se você alimenta a ousadia, chega uma hora que isso se torna uma realidade na sua vida, fica meio que no automático. Você parte para cima das situações, você encara qualquer situação, você não arrefeça, você não retrocede. Por quê? Porque você está potencializando a coragem. Você ora a Deus, você busca a Deus, você está com Deus na sua vida. É a mesma história com a culpa. Se você potencializa a culpa, você vai ter culpa poderosa na sua vida. Mas se você alimenta o sentimento contrário à culpa, que é o perdão, que é a aceitação, que é a paz, a tranquilidade, é saber que a conta zerou, que você pagou tudo. Então quando você alimenta esses sentimentos, o sentimento de perdão, de aceitação, isso vai se potencializando na sua vida. E chega uma hora que você não carrega mais culpa com você. Muito pelo contrário, você carrega o perdão. Por mais que você deslize, porque o ser humano pode cometer erros, não é? Isso é passivo do ser humano. Então você não pode dizer que você nunca mais cometerá um erro na sua vida. Mas quando você faz, você se auto-perdoa, você pede perdão a Deus, pede perdão às pessoas e resolve sua vida. Você não carrega na sua bagagem, você não carrega com você, na sua mochila emocional ou mental, né? Esse sentimento, esses pensamentos que te encarceram, te escravizam, que te aprisionam. Então é isso. Aquilo que você alimenta potencializa na sua vida e vai dominar você. Domina seus pensamentos, domina seus sentimentos e domina suas atitudes, suas ações. Então, se você alimenta o medo, é medo que você vai ter. Vai ter pânico, vai ser uma pessoa frágil, vai ser uma pessoa que não conquistará nada na vida. Toda pessoa medrosa, ela não avança. Entenda isso. E o diabo gosta muito que a gente alimente esses sentimentos. Toda pessoa medrosa não conquista. Se ele empreende alguma coisa, digamos que ele vai ser um empresário, mas ele tem medo, ele nunca vai romper enquanto ele não vencer o medo. Porque nós vamos saber, nós entendemos que todo negócio é de risco. E se ele tiver medo de arriscar, ele não vai conquistar nada. Pessoa medrosa não entra num casamento porque tem medo de falir, de acabar com o casamento, tem medo de que não cumpra com o seu papel, com o seu devido, com a sua devida responsabilidade. Pessoa medrosa não entra no ministério, não dá passos em aceitar aquilo que Deus quer para a vida dela, porque ela tem medo de não funcionar, tem medo de não dar o recado, ou de não cumprir com o recado, né? Dar conta do recado.
Faz sentido isso para você? Você já teve medo de alguma coisa? Você deixou de fazer alguma coisa por causa do medo? As pessoas fazem isso constantemente, porque aquilo que elas alimentam na sua vida finda dominando-a e levando-a para aquele ponto. Então, você tem pontos fortes e você tem pontos fracos. Os teus pontos fracos, se forem alimentados, eles vão dominar a sua vida para sempre. Mas se seus pontos fortes forem alimentados, se todos os pontos fortes forem alimentados, eles vão também te levar para um outro lado da vida. Faz sentido para você? Amém? Então, vamos entender isso. Se você alimenta o medo vai te impedir de muitas coisas. Vai te impedir de prosperar. Porque toda pessoa que tem medo, ela não vai arriscar. E ela não prospera. Ela não avança. Ela não dá passos de fé. Porque o medo é paralisador. O medo constrói monstros dentro de nós. E externamente. Medo nos faz enxergar coisas que não existem. Medo nos faz tremer quando não deveríamos. Medo agiganta determinadas situações. O medo é capaz de fazer de um pigmeu um gigante para a pessoa que tem medo. Entende? Por isso que sempre que Jesus se deparava com uma situação para curar alguém, para libertar alguém, ele dizia: não temas. Em outras palavras, estava dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Ele falou para a mulher que ficava encurvada, estava há muitos anos encurvada, lembra? Ela tinha uma corcunda nas costas. E Jesus entra na sinagoga, e aquela pessoa andava encurvada. A Bíblia diz que o espírito maligno a encurvou. Quando Jesus a chama, ele diz: não tenha medo. Porque até para viver curado, até para viver liberto, as pessoas têm medo. O medo é capaz de impedir que a pessoa aceite uma vida normal. E Jesus a cura. Ela volta à normalidade. Tira aquele espírito da vida dela. Então, tem gente que tem medo de ser curado. Conviveu tanto com a deficiência que não consegue viver, tem medo de viver uma vida liberta, curada, normal, abençoada. Isso acontece com as pessoas. Talvez você conheça alguém assim. Você oferece para ela uma liberdade, oferece para ela uma vida nova, oferece para ela oportunidades, mas ela tem medo. Porque ela alimentou o medo a vida inteira. Ela tem medo de casar, ela tem medo de arrumar um namorado, tem medo de arrumar uma namorada, tem medo de construir uma família porque acha que vai fracassar. Ela tem medo de avançar na vida, de fazer novas amizades. Talvez porque outras amizades outrora lhe trouxeram alguma decepção. Então, busque a coragem, busque a ousadia, busque dar passos na direção daquilo que você quer, na direção do que Deus tem para a sua vida. E vou dizer uma coisa para você: Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem coisas grandiosas para nós. Quando a gente decide andar com Deus, caminhar com Deus, entender o projeto, o plano de Deus para a nossa vida, nós começamos a viver o contexto da prosperidade, da paz e da bênção. Amém? Tem gente que alimenta a tentação. Se você alimentar a tentação na sua vida, ela vai se tornar mais forte do que você e vai
te vencer. Toda pessoa que tem áreas da sua vida que lhe manipulam, que lhe levam para a tentação, que lhe tentam, se essa pessoa não mudar, se essa pessoa não vencer e continuar alimentando a tentação que é o ponto fraco dela, vai lhe derrubar, vai lhe destruir. Quer ver? Se a pessoa é tentada sempre, ela é tentada, né, ao pecado da fornicação, da prostituição, mas ela alimenta isso na sua vida, pode ter certeza que essa área da sua vida vai lhe derrubar, ela vai tombar, mais cedo ou mais tarde. Se ela é tentada financeiramente a roubar, a ser desonesta, a cometer desonestidade na área financeira, sendo desonesto, pode ter certeza que essa área vai derrubá-la. Aquilo que você alimenta potencializa-se em sua vida e domina você. E o que é contrário à tentação? O que é o contrário à tentação? É a manutenção de uma vida que viva acima dessas coisas. É você vencer as áreas que te tentam, que te impulsionam para o erro, e você supera tudo isso. Como? Com Deus, obviamente, com o Espírito Santo, com a ajuda de Deus, você vence. E eu vou te dar aqui, depois, a melhor forma de você vencer os pontos fracos da sua vida, aquilo que você fraqueja constantemente, né? Tem gente que o ponto fraco dela são palavras negativas, né? São palavras negativas. Conhece alguém que só fala coisas negativas? Vamos usar o exemplo de Jó novamente. O mal que eu temia, este me sobreveio. É o texto que lemos. Ele diz: aquilo que eu não queria que acontecesse comigo acabou acontecendo. E tirou a minha paz, tirou meu sossego, minha tranquilidade de Jó. Me perturbou a alma. Porque provavelmente Jó ficava alimentando aquilo o tempo todo. Conhece alguém que tem palavras negativas? Tudo que fala é negativo? Né? Um dia uma pessoa me chamou para ir ao banco com ela. Ela ia sacar o dinheirinho dela. Aí disse: o senhor pode ir no banco comigo? Eu falei: por quê? Não, porque eu preciso ir sacar. E era uma coisa bem pequena mesmo. Aí ela falou: o senhor pode ir no banco comigo? Eu falei: por quê? Eu preciso ir com você. É uma pessoa da minha intimidade, então podia falar assim. Aí ela falou assim para mim: porque eu tenho medo de ser assaltada. Eu falei: então eu não vou com você. Porque eu não quero ser assaltado junto com você. Você entendeu? A pessoa já tem um negócio com ela sobre isso. Eu falei: se você já sabe, já quer e já está profetizando e declarando que vai ser assaltada, por que eu tenho que ir para passar por esse vexame junto com você? Então vá sozinho. Porque eu não tenho que andar pelas ruas ou fazer determinada coisa pensando no negativo. Mas tem gente que vive pensando nisso tudo. Tem gente que já cria a forma, já pensa no modo como vai morrer. Já tem a doença do que vai morrer. Ela fica estudando doença, lendo sobre doença, para saber do que tipo de doença ela vai morrer.
Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci. São pessoas que vivem lendo bulas de remédio, que vai para a internet só pesquisar coisas negativas. Ela nunca pesquisa coisas boas. São pessoas que andam com declarações negativas na sua vida. E a palavra de Deus diz que palavras têm poder. Você entende isso? Palavras têm poder. Tem uma coisa aqui que eu queria falar para você dentro desse ponto de palavras. Existe uma coisa que nós conhecemos como vocabulário transformacional. O que é o vocabulário transformacional? Para você entender o vocabulário transformacional, você tem que entender o seguinte: quantas palavras existem na língua portuguesa? Então, a língua portuguesa, ela tem uma média de 740 a 750 mil palavras a língua portuguesa tem. Então, o que é o vocabulário transformacional? É quantas palavras desta totalidade, deste conjunto de palavras da língua portuguesa, um ser humano tem. Pode ser do inglês, o americano, né, que fala inglês, o alemão que fala alemão. Quantas palavras tem na sua língua e quantas dessas mil palavras, dessas milhares de palavras nós conhecemos? Sinônimos, antônimos, verbos, enfim. Quantos você conhece? Palavras. Agora, este vocabulário, ele tem palavras positivas e palavras negativas. Tem palavras de bênçãos e palavras de maldição. Palavras que constroem e palavras que destroem. São os antônimos das palavras. E tem os sinônimos, que são palavras iguais, parecidas, que se casam. Então, o seu vocabulário transformacional é a quanto você tem com você. Se você, dentro desse vocabulário transformacional, você tem mais palavras negativas, você tem mais palavras de maldição, você tem mais palavras pejorativas, tem mais palavras que nós chamamos de torpes, que são palavrões, vamos dizer assim. Você conhece uma pessoa que de 10 palavras, 9 são palavrões? Então, isso é o vocabulário transformacional daquela pessoa. Está entendendo? Então, por que chamamos de vocabulário transformacional? Porque ele é transformacional. Ele transforma a vida das pessoas. Se o vocabulário transformacional é de palavras, de pensamentos, de coisas positivas, consequentemente, a vida daquela pessoa vai ser transformada para o bem. Se o vocabulário transformacional daquela pessoa for negativo, for só de palavrões, só de xingamento, só de palavra negativa, a vida dela vai ser transformada para aquele lado ruim. Entendeu o que é o vocabulário transformacional? Pois bem, eu pergunto, qual é o seu vocabulário transformacional? Que nível de palavra, que tipo de palavra sai da sua boca todo dia, todo tempo? O que você diz? O que você declara para você mesmo? O que você diz para os seus filhos? O que você diz para as pessoas? O que sai da sua boca tem poder de alimentar você ou tem poder de destruir você. As palavras que você declara alimentam você e vão potencializando
as áreas da sua vida. Entende? Então, quando a palavra de Deus nos desafia a falarmos coisas boas e agradáveis, a Bíblia diz, Paulo diz, que saia dos vossos lábios, da vossa boca, palavras que edifiquem, palavras que construam. Não só a vida dos outros, mas a nossa também. Aquilo que eu declaro para mim, acaba vindo para mim, acaba acontecendo. Lembra de Jó? O que ele declarava, provavelmente, o que ele falava, aconteceu. O diabo pegou suas palavras e um dia disse, hoje eu entro na vida desse sujeito. Então, Deus quer que a gente mude esses códigos dentro de nós e transforme a nossa vida pelas nossas declarações. Então, ao invés de palavras negativas, mude seu vocabulário transformacional. Vai enchendo de coisas positivas. Leia coisas positivas. Adote coisas positivas. Não diga qualquer palavra sem conhecer o significado dela. E hoje é muito fácil você conhecer o significado de cada palavra. É só você botar no Google palavra X, significado, e já vem tudo. Já vem a definição. E você muda isso dentro de você. Entende? Então é hora de você chamar para dentro da sua vida aquilo que pode ser bênção para você. Lembra de Jeremias capítulo 1, Lamentações? Ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em outras palavras, eu quero pensar naquilo que gere esperança em mim. Era uma mudança de pensamento, porque antes dos pensamentos positivos que ele estava começando a construir, no texto que eu citei aqui, ele só fala da vida miserável que ele viveu. Mas chegou o momento que ele diz, quando eu penso só vem coisa ruim. Já aconteceu isso com você? De vez em quando você se pegar pensando lá atrás nas coisas ruins que deram errado na sua vida? Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as estruturas antigas, acabar com as obras do diabo, libertar o ser humano, que não é uma libertação apenas física, mas é emocional também, é espiritual também, é comportamental também. A libertação é completa, é geral. Não pode ser só uma área da nossa vida. Então Jesus veio fazer a obra completa. Então nós precisamos começar a mudar hábitos em nós. Se você só pensa no negativo, pensa no positivo agora. Se só sair a palavra negativa da sua boca, mude seu linguajar. Aprenda a criar códigos dentro de você, códigos de bênçãos, códigos que prosperem sua vida, códigos que abençoem sua vida. Amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo é um grande auxiliar para estar ao nosso lado, para nos levar para isso, para esse nível que Deus gostaria na nossa vida. Agora, nós já falamos sobre muita coisa negativa que a gente alimenta, que a gente potencializa e acaba acontecendo conosco. Tem gente que morreu de uma determinada doença porque inculcou aquilo na cabeça e ficava declarando toda a vida, eu tenho medo de morrer disso. Acaba morrendo. Porque declara tanto, vive tanto em função daquilo e acaba acontecendo. Jó, mais uma vez, o mal que eu temia, aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu não queria que acontecesse, acabou acontecendo comigo. Jó diz. Então, presta atenção numa coisa comigo aqui. Para cada
pensamento ou declaração ou atitude negativa que nós temos, nós demandamos uma quantidade de energia. É o combustível que nós mandamos para que aquelas coisas negativas sejam desenvolvidas dentro de nós. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se você usa a mesma energia que você usa para alimentar pensamentos, ideias, comportamento, atitudes, sentimentos negativos, e você usa as mesmas energias para alimentar a sua fé, para alimentar a sua esperança, para alimentar o seu amor próprio, para alimentar os seus sonhos, para alimentar seus projetos, para alimentar sua vida espiritual, sua vida de oração, sua vida de fé em Deus. Se você usar a mesma energia, certamente você vai ter a chance de poder viver uma vida extraordinária. Amém? Faz sentido isso para você? Então, o desafio de Deus é: use o que você está potencializando no negativo, use para o positivo, para o espiritual, para a fé, para o campo da fé, para o campo da possibilidade da realização. E Deus vai te honrar e você vai começar a ter uma vida extraordinária. Vai ser abençoado, vai abençoar os outros. Então, use os pontos negativos e transforme-os em pontos positivos. Troque eles. Troque seu vocabulário transformacional. Troque seus pensamentos negativos por positivos. Troque seus pensamentos e atitudes incrédulas por atitudes de crenças em Deus, no Senhor, na palavra, nos valores espirituais. Faz sentido isso tudo aí para você? Amém? Então, querido, aquilo que você nutre na sua vida, que você alimenta continuamente, será isso que vai ser fortalecido dentro de você e vai consumir você completamente. Se você alimentar sua fé vai te consumir. Você vai exercitar a fé por onde você for e em tudo que você fizer. E é isso que Deus quer que você faça. Isso é andar com Deus. Isso é viver com Deus. Porque não dá para fazer parceria com Deus sendo incrédulo. Faz sentido isso para você? Não dá para ter uma parceria com Deus, servir a Deus, ter Deus como seu Senhor e viver com uma mentalidade negativa, com declarações negativas. Faz sentido isso tudo aí? Amém? Então, começa a nutrir o que é bom, o que é agradável, o que é saudável, o que é bênção, o que é maravilhoso, o que traz alegria, paz para dentro de você. É isso que Deus te desafia a viver. Nutra na sua vida aquilo que é aprovado por Deus. Nutra na sua vida aquilo que agrada a Deus, que gera prazer em Deus. Amém? Glória a Deus. Vou te dar aqui uma outra coisa muito, muito, muito importante que você precisa desenvolver na sua vida. São dois pequenos elementos: adoração e oração, ou oração e adoração. Por quê? Porque adoração e oração, ou oração e adoração,
são alimentos para o seu espírito e para a sua alma. Quero ler aqui um versículo com você, que está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus declara para os seus apóstolos, ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Então Jesus está dizendo, orem. Oração é alimento para o espírito e alimento para a alma, que não permite que a sua carne vença através da tentação e te derrube e te destrua. Então, duas armas poderosas aqui, duas potências que Jesus nos ensina. Adore. Desenvolva uma vida de adoração. Desenvolva uma vida de oração, de quebrantamento, de entrega total e absoluta para Deus. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Se você diariamente tem um momento de oração, tem um momento de adoração a Deus, você está alimentando o seu espírito, você está fortalecendo o seu espírito, e você está fortalecendo sua alma. A alma é a sede das suas emoções, do seu intelecto, da sua mente, das suas vontades. Você está entendendo? Então, cada vez que você alimenta seu espírito e sua alma, através da oração e através da adoração a Deus, você se torna gigante, você se torna firme, você se torna imbatível. Você vence qualquer pensamento negativo, qualquer coisa estranha que tente invadir sua vida e levar você para a sola, para a lona, para a perda. Quer potencializar seus pontos fortes? Ore, adore, entregue-se a Deus, busque a Deus. Viu? Deixa Ele fortalecer você. Alimente seu espírito e sua alma. Quando você ora, quando você adora. E você se torna uma pessoa fortalecida. Suas fraquezas vão sendo diminuídas, vão sendo minimizadas, e suas fortalezas internas vão sendo potencializadas. Você vai crescendo, sua fé vai aumentando, sua vida espiritual cresce, você se torna imbatível nessa questão espiritual de ataque. Suas emoções são blindadas, são fortalecidas. Os sentimentos que te derrubavam, que te derrotavam, que te deprimiam, já não conseguem mais. Por quê? Porque você agora está sendo fortalecido. Seus pontos fracos estão minimizados e seus pontos fortes estão sendo potencializados. Isso é andar com Deus. Sua vida espiritual é fortalecida. Faz sentido para você isso tudo? Então receba esta palavra em seu coração. Não faça o que Jó viveu, ou falou, ou declarou. Aquilo que eu temia, aquilo que me gerava medo, um dia me venceu. E aconteceu, começou a se tornar uma realidade na minha vida. Que a tua realidade, em nome de Jesus, seja de um grande vencedor espiritual, de um grande gigante na fé. Que o seu potencial maior seja vencer, vencer, vencer e vencer, em nome do Senhor Jesus. Você recebe então essa palavra aí com você? Amém?